Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus assentou-se sobre ele. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é este? E as multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia às crianças clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes: da boca de crianças e pequeninos tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu,
ele nos dirá: então, por que não crestes nele? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Respondeu-lhes: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entraram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar a caminho da justiça, e não credes neles. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. A parábola dos lavradores maus. Houve outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os seus servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles lhes fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim, agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhes entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta.